Chegamos. Ah, já tem 10 participantes já, ó. Aí, galera, vamos entrando aí. Vamos só esperar uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar. Isso aí, gente. Já vai falando aí de onde vocês são, como vocês chegaram aqui, né? Se foi através da nossa página, se foi através Isso. da Broward, ou se foi através de algum amigo, né? Já vai falando aí, vamos interagindo pra gente conversar um pouquinho. Daí uns 5 minutinhos a galera entrar. Se vocês já conhecem aí o Juntos no Zé, o nosso Instagram, Isso aí. podem E, mandar gente, mensagem aqui pelo chat. sim. Ou então pro Q&A, né? Sim. Boa Boa noite. noite, Luísa. De onde Boa vocês são, tarde. gente? Vamos falando aí. Aí, Conheci conheci vocês pelo vocês também. Instagram. Isso aí. Muito bem-vinda. Gostam do nosso conteúdo lá? Olha aí, o Eric é de Belém do Pará. Ai, que Belém do legal. Pará, São Sempre Paulo, quis ir. capital. Conheci pelo lugar da Brau, legal. Sou interior de São Paulo, Fernanda. Todo mundo de São Paulo, ó. Conheci pelo Instagram também. Ai, que legal. Espero que vocês gostem, gente, do nosso conteúdo lá. E o conteúdo de hoje também tá bem top, viu? Se Isso aí, preparem. com certeza. Ceará. Gente, a galera é toda do Brasil aqui, ó. Ai, meu pai é do Ceará, já fui lá várias vezes, adoro. Tem alguém aqui que é de Minas? Que eu sou de Minas. Sou mineiro, ué. Ei, tem alguém de Recife? Quero saber. O sotaque da Bianca dá pra perceber, né, gente? Que é um sotaque bem forte. O seu também é bem forte, viu? Nada contra, os dois sotaques são lindos. Verdade. Montes Claros, aí, minha mãe é de Minas Montes Gerais, Claros. Eu nunca fui, não, mas minha mãe é de lá. Manaus. Manaus. Tenho família em Eu já Manaus fui em também. Manaus. Conheci vocês pelo Instagram, adoro os posts. Ah, obrigado. Obrigada, Yasmin. Tapiranga. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Uau, tem gente do Brasil todo aqui, hein? Tem, Ai, que muito legal, legal gente. isso, velho. Nossa. Incrível, Vamos incrível. entrando, vamos dar mais uns minutinhos aí para mais gente entrar. Não são nem 7 horas para falar a verdade, né? Já estamos aí com praticamente 30 Vocês são pessoas. adiantados. Sim. Boa noite, Mariana. Olha aí a Ludmila de Cuiabá, Mato Grosso. Também tenho família em Cuiabá, mas Sim. nunca fui, sempre quis ir. A gente vai começar, gente, às 7h05. A gente começa já com o nosso conteúdo. Vamos dar um tempinho para a galera entrar. Enquanto isso, vamos falando, vamos conversando, gente, de onde vocês são, que mundo Isso pequeno. aí. Isso aí, galera. Vamos entrando. Piauí. Piauí. Gente, galera do Muito Brasil quente inteiro, né? O Piauí, Brasil é né? grande. Como o Nordeste todo, eu acho, mas sempre falam que o Piauí é muito quente, muito calor. Adoro. Não gosto de lugar frio, não gosto. Tem alguém de Belo Horizonte aqui? Quero saber que alguém é de Belo Horizonte aqui, que é da minha Ah, tem que cidade. ter, né? Tão difícil, até hoje eu achei poucas pessoas lá do nosso grupo lá que é de BH. Ah, Recife também é muito difícil de achar. Paulo, quase São Paraná. Paulo, quase Paraná. Muita gente de Muita São gente de São Paulo aqui Paulo. Até também. agora, São Paulo tá ganhando, hein? BH, olha aí, viu? BH, aí, alguém de BH. Mineirinho. Realmente. Poxa, ninguém de Alguém de Recife até agora, Recife? tô É. triste. Tem eu, né? Tem você aí, ó, representando já. Já é suficiente. Vamos entrando, gente. Ó, já são 7 horas, então a gente vai dar aí mais 5 minutinhos pra galera entrar, pra gente começar aí a dar as informações do nosso conteúdo aí, que tá... Fiquem até o final, viu, gente? Porque vai ter uma surpresa. Isso aí. De Ah, Natal. Natal! Amo Natal. Já fui muitas, muitas vezes. Nossa, Sim, praias gente, a Bianca foi em maravilhosas. todos os lugares, né? Não, eu quero ir pra todos, mas os que eu já fui, Natal, assim, amo, amo, amo. Sim. Queria morar lá. Inclusive, tem muitos americanos que eu conheço que conhecem Natal, sabia? Que já ouviram falar em Natal. É uma região bem E bonita, né? é tão lindo que São não Paulo, tem Santa como. Catarina, ó, a gente lá do sul. E aí, gente, vamos... Aí, Deixa eu falar a quem galera tá entrando perguntando aqui. agora?
Só lembrando que a gente está esperando todo mundo entrar para a gente poder realmente começar, para ninguém perder nada, ok? Isso aí, gente. Vamos entrando e já vai falando de onde vocês são, quem está entrando agora. Como vocês chegaram aqui, né? Vai falando também. Se foi através do Instagram, se foi através da Broward. E vai falando Vocês podem falar aqui pelo saber. chat e durante a apresentação vocês podem mandar também interação pelo chat, mas também pelo Q&A, que vocês podem mandar perguntas por lá. E a gente vai respondendo, certo? Sim, sim. Vamos dar mais 4 minutinhos para a galera entrar. Olha aí, o Lucas é de São Paulo também. Muita gente de São Paulo aqui, vindo Muitos. dos meninos mesmo. Sou de Goiás. Goiás. Gente, tá o Brasil todo aqui mesmo, hein? Que responsa, hein? Vim pelo Vim pelo TikTok. TikTok, gente! Acredito, meu Deus. Gente, que engraçado, velho. Ai, Henrique, olha, eu vim de São Paulo, você já me conhece. Henrique, esse Henrique aí, Nosso mentorado. esse cara aí sabe da nossa história. Henrique Também aqui sabemos pode um dar pouquinho da aula para história muitos. dele. Verdade. Henrique aprendeu com a gente. Gente, eu tô achando isso muito legal, que a pessoa veio pelo TikTok, velho. Vou começar a fazer mais conteúdo lá. E aí, vocês... eu quero saber se vocês já seguem a gente no TikTok. Sigam, viu? Porque tem muita coisa legal lá. Sim. Damos aí mais 3 minutinhos, gente. O pessoal veio, muita gente veio pelo Instagram. Daqui a pouco a gente começa, gente. Esperar a galera entrar. Estamos super animados, gente. Muito conteúdo bom hoje. Já preparem aí papel e caneta. Aí, ó, mais uma pessoa que veio do TikTok, ó. Olha aí, Thiago. Bahia também. Mas só lembrando vocês, preparem papel e caneta para vocês irem anotando, que vai ter muita informação. É muita coisa para falar, então a gente vai tentar, assim, falar tudo. Mas vocês fiquem espertos aí, anotem tudo, tirem foto dos slides, se for o caso. Verdade. E o áudio tá bom para você, gente? Dá para escutar a gente direitinho, para ver a gente, bem tranquilo. Só para a gente saber aqui, né? Para já arrumar. Eu que perguntei. Está aí pelos... o arroba é. Tá ótimo, tô ótimo. Tá ótimo. Legal, gente. Aí daqui 2 minutinhos ainda nós vamos começar, gente. A galera tá entrando aí ainda. E já quem tá entrando vai falando de onde vocês são, como vocês chegaram aqui, né? Foi pelo Instagram da Broward. Pedro, quero saber. Eita, tu ainda não falou, não foi? Ainda não, gente. Gente, vocês vão ter que acompanhar essa história aí no Instagram, viu? Ele vai dar os spoilers aí. Daqui um dia vai começar a minha jornada aí, que só no Instagram, quem acompanhar aí, vai saber o que eu vou estar fazendo. Sou de Minas, aí ó, eu também sou de Minas. Qual cidade de Minas? BH. Não, mais gente de BH, hein? BH tá ganhando de Recife. Não importa, não importa. Aí, gente, vamos ter mais 1 minutinho aí pra gente começar, hein? Daqui a pouco a gente já vai começar o nosso conteúdo aqui, bem legal. Se preparem, fiquem bem atentos. Vai ter Como a Bianca falou, gente, fica aí com caderno, caneta, porque vai dar muita informação aí que a galera não dá. Que a gente vai dar informação detalhada para vocês, então fiquem de olho. Conheci vocês pelo Instagram, de São Paulo, Jundiaí, pelo Instagram. Vocês estão falando de qual localidade? Estou falando de Recife e tu, eu de Belo Horizonte. Mas a gente vai explicar um pouquinho da nossa história para vocês. Já, daqui a 1 minutinho, a gente vai começar aí. Sou de BH. Ó, mais gente de BH, hein? Oh, gostei. Isso aí. BH tá reinando aqui. Agora são 7h05. Acho que podemos começar. Podemos começar. Você vai compartilhar aí? Vou colocar o PowerPoint aqui. Me atrasei, mas cheguei. Não, a gente vai começar agora aí, ó. Chegou na hora certa. Sim. Vou colocar aqui. Você vai... Isso, ampliar. Isso aí, gente. Aí, galera. Então, né, gente, sejam bem-vindos, todo mundo, né? Meu nome é Pedro, então, primeiramente, eu queria agradecer a Broward University Brasil por essa oportunidade de a gente estar realizando essa webinar com vocês. Agradecer especialmente, né, o Nuno e a Luciana por estar todo esse processo aí com a gente, caminhando. E eu espero aí que vocês gostem do nosso conteúdo. Isso aí, galera. E só para relembrar que o assunto da nossa webinar vai ser um passo a passo de como estudar nos Estados Unidos. E a gente vai estar focando mais especificamente no visto F1, que é um visto de estudante, né? A gente sabe que existem outros vistos aí, como o J1, o M1 também, que é de estudante. Mas nessa apresentação a gente vai estar focando no F1, beleza?
E Isso. lembrando mais uma vez também que quem ficar no final, até o final dessa webinar vai receber aí um desconto para estudar na Broward University. Então, mais um incentivo aí para vocês ficarem e aprenderem o conteúdo e ganharem um desconto no final, certo? Fiquem até o final, hein, gente? E vocês também podem usar aqui a ferramenta do Q&A ou até pelo chat também, mas preferivelmente pelo Q&A, para mandar perguntas que a gente vai estar respondendo durante a apresentação e pelo chat também, certo? Sim, isso aí. Vamos começar então. Aí. Então, previamente, eu vou falar de onde nós somos, né? Eu até falei no início aí para muita gente, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porém, eu moro nos Estados Unidos já há 4 anos. Eu curso biologia lá, na faculdade que chama Florida Atlantic University. E aqui embaixo, a gente colocou aqui para vocês quais faculdades que nós somos aprovados. A FIU, a University of Florida, a FAU, que é a faculdade onde a gente está atualmente, a New York University, a UM, que é a Universidade de Miami, e a UCF, que é a faculdade lá na região de Orlando. Porém, a gente escolheu ir para a FAU porque foi a faculdade aí que nos deu mais bolsas. Cada um de nós temos 3 bolsas de estudo e a gente estuda aí, a galera, muita gente já sabe, né? A gente estuda de graça lá nos Estados Unidos. E falar um pouquinho assim do que me levou assim ir para os Estados Unidos. Eu acho que eu sempre, como muita gente, né, eu sempre tive aquele sonho americano de estudar, morar no exterior, que eu achava, sempre soube que as oportunidades para mim fora assim seriam muito melhores, assim, oportunidades acadêmicas, oportunidades profissionais. Então, assim, 4 anos atrás, para quem não conhece, né, eu fui para o Canadá, eu fui fazer um intercâmbio de 6 meses e eu ia voltar para o Brasil, só que acabou tendo essa oportunidade de eu estudar nos Estados Unidos, então já tem 4 anos, eu nunca mais voltei para o Brasil. Eu estou aqui atualmente, né, mas amanhã já, para um pessoal que já sabe, eu vou estar nesse processo voltando para os Estados Unidos. E isso aí é um pouquinho da minha história, do que foi me levar nos Estados Unidos, morar lá. Isso aí, galera. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim agora. Eu sou Bianca Oliveira, também, meu último nome também é Oliveira, mas eu e Pedro não somos da mesma família. Somos apenas bons amigos, a gente se conheceu lá nos Estados Unidos. E eu sou de Recife, Pernambuco, onde eu estou nesse exato momento. E eu fui morar também na Flórida como o Pedro, já há quase 4 anos atrás, em 2017, quando eu tinha 17 anos de idade. Fui sozinha mesmo, na cara e na coragem. E foi logo assim que eu terminei o ensino médio. Então, passei o terceiro ano inteiro do ensino médio já me programando para ir morar lá. Sim. E lá nos Estados Unidos, eu também curso a Florida Atlantic University com Pedro, né, que é a FAU. E eu curso Business, Administração, que é uma área aí que eu sou muito, muito apaixonada. E o que me levou a morar nos Estados Unidos foi justamente também essa parte de querer aprender business, que é uma parte, assim, é uma área enorme lá nos Estados Unidos. Eles valorizam muito essa parte de administração, de negócios, né? Como país capitalista que eles são. Então, foi a grande razão pela qual eu quis ir, além de também querer viver o sonho americano, as oportunidades, e é isso aí. E essas aqui também foram as faculdades que eu fui aceita, assim como o Pedro, até porque a gente aplicou juntos, né? Na época a gente fez tudo juntos. E como ele falou aí, a gente decidiu ir para a FAU por questões mesmo das bolsas de estudos disponíveis, né? Cada um com as suas prioridades. E a gente está aqui justamente para isso, ajudar vocês a realizarem esses sonhos de ir morar nos Estados Unidos, que a gente fez toda a nossa pesquisa sozinhos na época em que a gente estava planejando ir. E a gente sempre pensava que seria muito legal ter tido a ajuda de outras pessoas que já passaram por esse processo e que já sabem qual é o passo a passo realmente de como conseguir o visto de estudante. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. E falando um pouquinho mais sobre nós, acho que a galera já falou aqui, né, que eles vieram pelo Instagram, então muita gente sabe o que é o Juntos no Zéua, mas para quem não sabe, a gente tem uma página no Instagram chamada Juntos no Zéua, como também um canal no YouTube e uma página no TikTok, é uma galera que também já falou que veio por causa do TikTok. E lá a gente faz justamente esse trabalho de querer ajudar outras pessoas com esse mesmo objetivo da gente de ir morar nos Estados Unidos. A gente sempre foi apaixonado por querer ajudar os outros, no geral mesmo. E quando a gente se conheceu, eu lembro que eu e Pedro, a gente trabalhava já num departamento da faculdade, que inclusive essa foto aqui foi um evento que a gente fez lá na faculdade, com esse departamento que cuidava justamente dos estudantes internacionais. E a gente se apaixonou muito por essa coisa de querer ajudar os outros que tinham o mesmo objetivo da gente, né? A gente sabia que poderia ajudar muito e facilitar a vida das pessoas
com realmente as dicas que a gente queria ter ouvido na época que a gente estava aprendendo. Então, é esse trabalho que a gente faz lá no Instagram. Então, sigam a gente se vocês querem mais conteúdos assim. E a gente também tem um programa muito legal lá que a gente criou de mentorias, que a gente basicamente ajuda de uma forma bem particular quem tem a vontade de ir para os Estados Unidos. A gente faz uma videochamada com a pessoa. Acredito até que tem alguns mentorados aqui também. E a gente ajuda do passo a passo mesmo, assim, desde escolher a cidade, escolher a faculdade, escolher bolsa de estudo. Então, é um projeto que a gente criou e a gente faz com muito, muito carinho para vocês. E é isso aí. Então, sigam lá se vocês quiserem mais informações. Sim. Uma outra informação importante sobre a gente é que a gente cursou essas duas faculdades que vocês estão vendo aí, que a primeira é a Broward College, essa da esquerda, e a FAU, que é a nossa atual faculdade que a gente está cursando no momento. A Broward College, ela é uma community college, e lá a gente terminou o nosso Associate's Degree. Pedro já vai explicar para vocês melhor o que é uma community college e o que é uma Associate's Degree. A gente cursou 2 anos lá e depois a gente transferiu para a Florida Atlantic University, que é onde a gente está no momento cursando o nosso Bachelor's Degree, que só falta 1 ano para a gente terminar, graças a Deus. Sim. Então, gente, vamos explicar aí, né, que a galera tem muitas dúvidas, como é que funciona o sistema de educação lá nos Estados Unidos. Tem 2 formas que a pessoa consegue se ingressar nas faculdades lá nos Estados Unidos. Então, esse slide aqui é bem importante para vocês entenderem como é que funciona. Eu creio que muita gente aqui também, né, seja do ensino médio ou terminando o ensino médio aqui agora. Então, a primeira forma que eu vou falar aqui para vocês é a forma que eu e Bianca nós usamos, né, que foi através da Community College. E como é que funciona assim a Community College? Primeiro você entra na Community College e eles oferecem os 2 primeiros anos do curso, que é no caso também como funciona a Broward University Brasil aqui. E desses 2 anos, eles chamam de Associate's Degree. E como é que funciona isso? Nesses primeiros 2 anos, as pessoas elas oferecem assim classes mais básicas, classes gerais. Muitas vezes por exemplo, eu sou da área da biologia e a Bianca é da área do business, e a gente até faz as mesmas classes às vezes, porém são só nesses 2 primeiros anos que é o Associate's Degree que eles dão quando você forma lá. E esses 60 créditos aqui que a gente colocou aqui, como é que funciona isso? Lá, esses créditos é como se fosse a carga horária aqui no Brasil. Cada classe lá vai ter um peso diferente. Então, vai ter classes com 3 créditos, classes com 1 crédito. Então, até você completar aí, que o pessoal fala, como está escrito aqui, né? Esses 2 anos que completa esses 60 créditos, mais ou menos, que a gente colocou aqui. Depois que a pessoa acaba o associate dela, que acaba a community college dela, ela tem a opção ou já ir para o mercado de trabalho, ou ela ir para um bachelor's degree, que foi o caso que a gente fez, que transferimos para uma university. Vocês estão vendo aqui a tela, gente, do screen? Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo? Caiu a tela? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês. Espera aí. Calma aí, gente. Desculpa pelo ocorrido. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. A Bianca está voltando, então vamos ver se ela consegue. Você consegue compartilhar aí, Bianca? De volta? Olá, gente. Desculpa aí, vamos ver se a gente consegue consertar aqui. Aí, voltou. Então, voltando aqui, né, que a gente estava falando, quando a pessoa termina o Community College dela, ela tem a opção de ir para o seu Bachelor Degree ou ir direto para o mercado de trabalho, né? Mas a maioria das pessoas, elas vão para o Bachelor Degree, elas transferem para uma universidade, que foi o caso que a gente fez, de transferir para uma universidade, e lá você vai completar os 2 últimos anos do seu curso. É o mesmo curso, gente. Você fez os 2 primeiros anos no Community College e você vai completar os 2 últimos anos em uma faculdade, uma universidade maior, que é onde a gente está, que lá também são oferecidos mais ou menos 60 créditos, porém, são classes que, assim, que elas são mais específicas das suas áreas, ou seja, eu tenho mais classes específicas da área de biologia e a Bianca tem mais classes específicas da área de business dela. E depois disso, a pessoa tem a opção, né, de terminar
e fazer uma pós-graduação ou parar por aí, né? A gente colocou aqui o Master's Degree, né? Que é como se fosse uma pós-graduação lá nos Estados Unidos. E lembrando, gente, que a pessoa faz a Community College e depois faz o Bachelor's Degree, é uma junção, ou seja, vai ser aí 4 anos, né, de curso e a pessoa como se fosse uma graduação normal no Brasil. Porém, tem a outra opção, né, que é a opção da pessoa ir direto para o Bachelor's Degree, por que a pessoa escolhe essa opção, né, de ir direto para uma university já dessas universidades maiores? Tem a primeira opção, a pessoa tem dinheiro, né, ela consegue pagar por essa universidade, ou vai ter a opção da pessoa ter realmente conseguido bolsas de estudo, boa bolsa de estudos, para pagar aí praticamente zero, que é o que no caso meu e da Bianca, e a pessoa vai direto para essa university, que é uma vantagem gigante, porque ela já vai fazer os 4 anos dela já nessa faculdade. E depois também, né, o mesmo caso da pessoa ir direto e depois fazer o seu Master's Degree, né, que é a sua pós-graduação. E só dando assim, né, a gente falando um pouquinho sobre Community College, quais vantagens a gente vê assim de Community College, né? Porque eu fiz, a Bianca fez, então assim, a gente ama o processo da Community College, porque quais vantagens? A primeira é que eles possuem muitas parcerias. Como no caso meu e da Bianca, a faculdade que a gente fez lá na Community College, que foi a Broward College lá na Flórida, ela tem parceria com a Florida Atlantic University, então é um processo assim muito mais fácil de transferir com relação à documentação, notas. Outra vantagem que a gente vê é um processo da Community College, por ser os 2 primeiros anos serem anos mais básicos, você consegue aí construir um currículo legal, então você consegue fazer atividades extracurriculares, eventos na faculdade, você vai ter aí, né, um schedule mais flexível, além de ser mais acessível, né, por causa que a Community College aí chega 3, 4 vezes mais baratos do que ir direto para uma universidade. Isso aí. Tem alguma Isso pergunta? aí, galera. Então, mostrando um pouco para vocês aí, né? Pedro estava falando bastante sobre Community College. E essas são algumas das fotos da nossa jornada lá na nossa Broward College, que foi a nossa tão querida e amada Community Sim. College, que a gente fez lá na Flórida. Essa primeira foto aqui é da nossa formatura, quando a gente terminou a Associate's Degree, que Pedro explicou para vocês, né? Que são os 2 primeiros anos da faculdade. Foi incrível, assim, uma experiência bem filme americano mesmo, e foi, assim, um símbolo muito grande de tudo que a gente conquistou, né, até agora. Sim. E isso foi ano passado. E essa foto aqui do meio foi do International Club, que era um clube que eu e Pedro fazíamos parte do board, né? Ele era o presidente e eu era vice-presidente. E esse é um clube só para International Students, então era bem legal, a gente trocava experiência lá. E o legal é que você também pode contar essas experiências com os clubes para extracurricular, tarefas extracurriculares. Sim. E essa terceira foto aqui foi da gente fazendo arrecadações para enviar para Venezuela, de aqueles materiais de higiene e tal. E a gente fez justamente para ganhar horas voluntárias, para colocar no currículo, que também é muito legal. E claro que também para ajudar lá a galera na Venezuela. Sim. Bianca, mandaram aqui uma pergunta para a gente, né, o Anonymous. Se eu consigo fazer o Associate no Brasil? Sim, sim, sim. Você consegue fazer o Associates no Brasil justamente pela Broward University, que é essa faculdade que a gente está fazendo a parceria aqui pela webinar. Eles disponibilizam vocês fazerem o Associates, que são os 2 primeiros anos, como o Pedro explicou, daqui do Brasil. E logo depois disso você pode transferir para os Estados Unidos. E o que é legal é que você ganha essa oportunidade de fazer aqui no Brasil, né, no conforto da sua casa, muito mais... claro que vai depender da experiência que você quer ter. Mas o legal é que você também tem uma facilidade de ganhar bolsas de estudo, porque eles têm parcerias com as faculdades, as universidades lá nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Então, tem sim essa possibilidade. Legal. Certo. Então, continuando aqui, a gente vai explicar para vocês alguns termos que a gente acha interessantes que vocês saibam, Sim. antes de vocês completarem a aplicação, tanto para a faculdade quanto para o visto, e um desses termos é o tuition. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, se vocês já ouviram falar, fala aí no chat. Mas tuition, ele é basicamente o custo da faculdade. É o preço que você vai pagar pela faculdade. Então, quando você entra no site da faculdade, você vai lá procurar pelo custo, procura pelo tuition. Ele é o preço e normalmente eles vão dar lá um valor, e esse valor vai ser referido ao custo anual.
Porque lá nos Estados Unidos eles têm uma mania de... Não é como aqui no Brasil que a gente paga a faculdade mensalmente. Lá eles pagam semestralmente ou então anualmente. Mas esse valor que vocês verem no tuition normalmente vai ser relacionado ao valor do ano. E existem dois tipos de tuition, que é o in-state tuition, como está aí, e o out-of-state tuition. E algumas pessoas se confundem um pouco com isso, então a gente precisa explicar para vocês que nós, International Students, com visto de estudante F1, a gente qualifica para o out-of-state tuition. O in-state tuition, ele é um pouco mais barato do que o out-of-state, mas ele é para pessoas que são residentes daquele estado, como, por exemplo, residente da Flórida, residente da Califórnia, que são os americanos, digamos assim. Então, eles pagam o in-state tuition. Já nós, que não somos residentes, nem nunca vamos ser, enquanto com visto de estudante, a gente paga o out-of-state tuition. Então, só para vocês saberem aí, quando vocês forem no site da faculdade pesquisarem aí o preço, procurem pelo tuition e especificamente pelo out-of-state, certo? Isso aí. Então, vou explicar aqui para vocês, né, com esse famoso GPA, né, que todo mundo tenta entender que como é que funciona o sistema de notas nos Estados Unidos. GPA é a abreviação de Grade Point Average. Average em inglês, traduzindo para português, né, é a média, então é a média das suas notas. E como é que funciona isso lá fora? Né? Eu vou tentar explicar para vocês através de exemplos. Primeiro, né, como está aqui na tela, a nota, esse GPA, ele vai entre 0 e 4 para universidades e 0 a 5 para high school, que é ensino médio, né? Então, vamos mostrar aqui para vocês, por exemplo, as notas aqui nesse quadro. Vamos colocar assim, né? Para o seu primeiro semestre dessa faculdade, se você tirar 90 lá, como a letra, né, vai equivaler a menos. E isso, colocando como peso, né, na nota, vai valer como 3,7. Porém, você vai ter outras classes no mesmo semestre, ou seja, se você tirar uma outra classe, você tirar 83, vamos falar assim, a sua letra vai ser B e o seu peso, né, em número vai ser 3,0. E no final, né, eles vão somar essas notas, como por exemplo, a gente falou de 3,7 com 3, e vão fazer uma média dessas notas. Mas, gente, lembrando que cada classe, como eu falei no início, né, eles têm um peso diferente. Então, classes com 3 créditos, elas vão ter um peso maior nessas notas, e classes com 1 ou 2 créditos, elas vão ter um peso menor na nota. É importante também, assim, a gente citar que essas notas, gente, por exemplo, você tem o GPA do seu primeiro semestre, ele vai ser importante até o seu último semestre do seu curso lá na faculdade. Por quê? Porque eles vão pegar as médias de todo o semestre, até no final eles terem uma média geral, que vai ser a média que você vai usar aí para aplicar para uma pós-graduação ou para o mercado de trabalho, né? Lembra que quanto maior a nota, melhor. E quando vocês verem essas notas, então vocês não podem, eu tirei um GPA no primeiro semestre, aí depois eu fui uma nota boa, depois eu vou relaxar no segundo. Não, gente, tem que se esforçar todo semestre, porque todas as suas notas lá, todas as suas classes vão equivaler no final a uma nota geral, assim, que a faculdade eles colocam para você. Gente, lembrando também que não se preocupem, como é que eu calculo essa nota, como é que eu faço para fazer isso? A própria faculdade, eles fazem isso para você, né? Tudo no computador lá, então quando você fizer prova, então lá nos Estados Unidos eles usam muito computador, então tudo vai ser gerado para você já pronto com a sua nota A, B, C e já com seu GPA final. Então isso não é uma coisa que vocês não precisam preocupar, não precisam ter dor de cabeça para isso. Tem alguma pergunta aqui, gente? Sim, a gente tem duas perguntas aqui em relação ao GPA. Uma delas vem da Giovana. Obrigada aí pela pergunta, Giovana. Ela está perguntando em qual caso se calcula o GPA em 5. Eu acho que ela quis dizer o GPA do high school. O do high school. Eu falei no início, né, que o GPA para a faculdade, ele é entre 0 e 4, e o GPA para o high school, né, que é o ensino médio, ele vai entre 0 a 5. Isso. Já o Thiago mandou outra pergunta aqui também em relação ao GPA, falando assim: em uma aplicação para quem já tem graduação, é feita a média da graduação ou do ensino médio, no caso, se for aplicar para uma graduação. Então, Thiago, nesse caso, se você já fez faculdade aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, realmente o GPA que vai mais importar é o da sua graduação, é o da sua faculdade, digamos assim. Por mais que você não tenha terminado, você tem que fazer esse cálculo aí do GPA, e é com esse GPA esse GPA que vai ser o seu GPA, digamos assim. Sim.
nesse caso específico. Já vindo do high school, do ensino médio, né, o DPI importante mesmo seria o do ensino médio. Isso, certinho. Então, podemos seguir aí. Podemos. Então, aí, para vocês entenderem, gente, esse aí é um slide também muito importante, que a galera tem muitas dúvidas em relação a isso. Como que fazer a sua aplicação para a faculdade? Lembrando que aplicar para a faculdade é o primeiro processo aí de todos que você deve fazer. Então, a gente pegou aqui um print do site da faculdade, da onde nós estudamos agora, né, que é a Florida Atlantic University. A gente vai dar o exemplo da nossa faculdade, mas lembrando que a maioria das faculdades eles vão ter o mesmo processo assim, de como aplicar, como a gente vai falar aqui para vocês. A primeira coisa que vocês devem olhar quando vocês entrarem no site com a aplicação é a parte do admissions, que é a admissão, ou então a faculdade vai colocar um outro termo, que pode ser um apply ou algum outro termo, como está aqui em verde aqui. E depois, quando você clicar nessa admissions, vai abrir uma outra página que vai estar escrito aqui como freshman, graduate students, transfer students e international students, que é a nossa área. Essa freshman é realmente só para americanos que estão entrando já direto do high school. Graduate students é para quem está indo fazer uma pós-graduação. A tela caiu de novo. Vamos esperar a Bianca entrar aqui. Deve estar com algum problema aqui. Vamos ver aqui. Às vezes eu acho que ela deve ter clicado em alguma coisa. Vamos entrar aqui. Então a gente vai colocar aqui de volta, né, a tela. Enquanto isso, vamos ver as perguntas que vocês estão fazendo. Voltou. Aí compartilha aí a tela pra gente enquanto... Aqui. Voltou. Desculpa, viu, gente? Mas vai funcionar. Você vai compartilhar a tela aí? Sim, peraí. Problemas técnicos, galera. Acontece. Problemas técnicos, gente. Acontece ao vivo. Prometo que o conteúdo é bom. Esperem. Então, vou voltar aqui, então, ó. A parte mesmo de aplicação. Então, depois de você ter entrado em Admissions, né, Apply, você vai parte do International Students, que é os alunos internacionais. Todo site de faculdade vai ter essa parte de International Students. E quando você clicar lá, vai abrir essa aba aqui no lado direito, como vocês podem ver, que vai mostrar de como aplicar, vai mostrar sobre o custo, vai mostrar também sobre a deadlines, que são processos até o último dia, que você pode aplicar para a faculdade. Vai mostrar de todos os pré-requisitos que você precisa ter para aplicar para a faculdade, né? Ou seja, vai mostrar aí sobre as provas do SAT, do TOEFL, que a gente vai até falar daqui a um tempo. Então, tudo aqui, qualquer website das faculdades, eles vão mostrar todo o processo do início até o fim de como você deve fazer, né? E o que eu acho muito legal é que lá eles usam muito da parte de mandar e-mail. Então, assim, mande e-mail, não tem problema, porque eles realmente vão te responder, eles conversam muito. E é importante também, a gente mande e-mail para a parte da galera que cuida dos alunos internacionais, do departamento dos alunos internacionais, porque a galera que é de fora, de admissions geral, assim, vamos falar assim, muitas vezes eles não entendem como é que funciona o processo de admissão de alunos internacionais. Então, mande direto um e-mail para eles, né? Então, é isso aí. Tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que no momento não, nenhuma pergunta por Não? enquanto. Pelo menos não pertinente a esse slide aqui. Então, beleza, então. Tem algumas pessoas mandando pergunta, mas a gente vai respondendo de acordo com os slides, beleza? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar e quando chegar nos slides, por exemplo, de bolsa, eu ver que tem algumas perguntas aí, a gente vai responder. Então, como o Pedro estava falando aí, né, que a melhor forma de você aplicar para a faculdade e você entender os pré-requisitos da faculdade é justamente entrando no site, indo naquela parte lá do Admissions e vendo quais são os pré-requisitos para nós, International Students. Porque são pré-requisitos diferentes dos americanos. Então, a gente colocou aqui alguns pré-requisitos gerais que as faculdades vão pedir, lembrando que cada faculdade vai pedir uma coisa diferente, às vezes pode pedir um essay, pode pedir extracurricular, mas a gente colocou aqui os pré-requisitos gerais mesmo, que a maioria vai pedir. Então, começando aqui com a foto do passaporte, que vai ser a sua forma de identificação lá nos Estados Unidos, né? RG não vale lá, é só aqui no Brasil. Então, se vocês já querem ir adiantando aí o processo, já tirem o passaporte, porque vai ser necessário. Então, é o primeiro passo. E eles vão pedir essa foto aí, como se fosse você escanear o passaporte e mandar para eles, né?
E o segundo passo é um teste de proficiência em inglês, que são aqueles famosos testes, o TOEFL, o IELTS, também tem o Cambridge. Hoje em dia, agora na pandemia, eles estão fazendo o Duolingo Test, não sei se vocês já ouviram falar, que é daquele aplicativo, o Duolingo. E esses testes são justamente para comprovar que você sabe falar inglês. A gente sabe que a gente sabe falar muitas vezes, mas a faculdade precisa de uma comprovação mais oficial, digamos assim. E essa comprovação ela é feita por esses testes de proficiência, que é o TOEFL e IELTS, como eu já falei. E são provas como se fosse o Enem. Não tem uma nota específica, não é como se você passa nesse teste, ela é de pontuação mínima. Então, você entra no site da faculdade, outra coisa é que você precisa entrar no site para ver qual é dessas provas que a faculdade aceita. Algumas aceitam IELTS, algumas aceitam TOEFL, então você tem que olhar isso e ver qual é a pontuação mínima que você tem que tirar na prova para aquela faculdade, porque cada faculdade vai ter uma pontuação diferente. Sim. E o terceiro passo, né, gente, que é o famoso aí, o Enem americano, que a galera brasileira fala muito. As três provas mais comuns que eles usam é o SAT, o ACT e o CPT, né? O CPT, inclusive, é o que a Broward University Brasil, eles usam aqui no processo dele. E são provas, assim, gerais, que cobram matemática, inglês, redação, assim. Eles não existem lá nos Estados Unidos, não existe aquela prova igual do Enem. Mas eles têm essas opções que eles dão, que são provas até menores. Um outro pré-requisito que muitas faculdades eles vão pedir, que essa parte aqui até ela é um pouquinho, a galera não gosta muito, né? Que é o comprovante de renda. Como é que funciona isso? As faculdades eles vão pedir que você mande uma carta através de uma conta do banco, seja seu, seja do seu pai, tem que ser alguém assim da sua família, comprovando que você consegue pagar a faculdade de pelo menos no primeiro ano. Eles não vão pedir depois, eles vão pedir só o primeiro ano, que é os 2 semestres. Então, por exemplo, se a faculdade eles pedem aí $10.000 a um ano, que é no caso assim de algumas community colleges, eles vão pedir que você mande uma carta com esses $10.000 na conta, seja do seu pai, seja da sua mãe, o seu próprio, para eles comprovando. Muitas faculdades eles vão ser assim, eles vão cobrar só o primeiro ano, mas também, gente, tem muitas faculdades, para vocês não assustarem, né? Tem muitas faculdades que você não precisa mandar esse comprovante, porque se você conseguir bolsa de estudo. Por exemplo, se você conseguiu aí bolsa de estudo de 50%, então você vai ter que mandar o comprovante de renda só dos outros 50%. Se você conseguiu 80%, você vai ter que mandar o comprovante só dos outros 20%. E se você conseguiu aí bolsas de 100%, então você não vai nem precisar de mandar esse comprovante de renda, né? Eu sei que existem muitas faculdades lá, como a Harvard, né, que é bem conhecida, eles vão nesse processo de bolsa. Se você conseguir, você não precisa mandar. E o último pré-requisito, né, bem comum, que a gente fala aqui, né, que tem que colocar, é o diploma do ensino médio ou o histórico escolar, gente. Que isso aí são documentos bem fáceis de conseguir, né? Você mesmo pode conseguir na sua faculdade, na sua escola. E lembrando, né, que esses documentos eles têm que ser traduzidos para o inglês. Isso aí. Bom, galera, então esse slide aqui vai ser cheio de informação. Eu vou passar de uma maneira rápida por questão do tempo mesmo, mas já tirem uma foto aí e anotem tudo, porque aqui tem o completo passo a passo de como você vai tirar o visto. A gente já explicou um pouquinho aí de como é que seria a aplicação para a faculdade, né, que Pedro mostrou, que você entra no site da faculdade, faz todos aqueles pré-requisitos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação para o visto. Então, se vocês olharem ali para o passo 1, o primeiro passo é tirar o passaporte, que a gente já mencionou, mas não custa relembrar. O passo 2 seria realmente a aplicação da faculdade. Então, vocês olhem todos os pré-requisitos da faculdade no site, façam os pré-requisitos e depois apliquem. Quando vocês tiverem a certeza de que vocês já têm tudo certinho, que vocês vão ter a chance aí de serem aceitos. E o passo 3 seria realmente receber a carta de aceitação e o I-20. Acho que a carta de aceitação todo mundo já ouviu falar, né? Aparece muito nos filmes, o pessoal receber no correio aquela carta falando você foi aceito em Harvard, por exemplo. E a gente recebe sim essa carta, porém o documento que realmente comprova que você foi aceito na faculdade é um documento chamado I-20, que ele é de extrema importância. A gente vai mostrar para vocês aqui depois uma foto de como é que ele é, para vocês terem uma noção.
mas ele é muito, muito importante. E só depois que vocês receberem esse I-20 é que vocês vão poder começar realmente a aplicação para o visto, que é justamente aí o passo número 4, se vocês puderem ver no slide. Sim. Aí, pulando para o passo número 5, já com o I-20 em mãos, vocês vão pagar uma taxa chamada a taxa SEVIS, que atualmente custa aí $350, pelo que a gente pesquisou. E ela é uma taxa que tem que ser pagada, né, como toda taxa, e ela é justamente para cadastrar você como, no sistema SEVIS, que é um sistema que todo estudante internacional vai ser cadastrado, como se fosse lá no governo dos Estados Unidos, cadastrando, mostrando que você agora vai se tornar um estudante internacional nos Estados Unidos. Pagou essa taxa do site, é bem simples, só entra no site e paga a taxa com a numeração que vai vir no I-20. Por isso que é importante você ter o I-20 antes de você pagar a taxa, porque vai vir uma numeraçãozinha lá chamada SEVIS ID, que é o seu número de identidade SEVIS, que você vai precisar desse número para você poder pagar a taxa quando você for pagar. Então, depois de pagar a taxa, que é o passo número 5, você vai receber uma comprovação. E com essa comprovação, aí é que você vai poder realmente preencher o formulário DS-160, que é o passo 6, se vocês olharem aí no slide, que atualmente está custando $160, pelo que a gente pesquisou. E esse formulário é aquele famoso formulário que pergunta qual é o visto que você quer, quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos, aonde é que você vai ficar, aquele formulário famoso do visto, que você tem que responder tudo verdadeiramente e tal. Depois de você preencher esse formulário e pagar os $160 que ele custa, você vai agora passar para marcar a entrevista e fazer a coleção de dados. Essa coleção de dados é aquela que você tira a foto, eles vão coletar as suas digitais e também a sua assinatura, que vai ficar no visto, aquele visto que vai ficar lá no passaporte. E também marcar a entrevista, né? Que é a famosa entrevista, vocês sabem. Depois da entrevista, normalmente, durante a entrevista, eles já dizem para você se você foi aceito, se você foi aprovado ou não. E eles ficam com o seu passaporte. E aí você pode receber o passaporte ou pelo correio, ou você pode ir lá pegar. E é o passo 8 aí, né, que a gente falou do aguardar a aprovação. Então, como eu falei, foi rápido, mas é isso aí. Tirem a foto desse slide que ele é muito, muito importante. Sim, verdade. Então aí, gente, essa é a foto, né, do documento que a Bianca ela falou pra gente, que é o F1 Visa, né? E ele é exatamente assim o documento, gente, que vocês recebem. Ele, assim, é um documento muito importante, porque ele é o documento que você vai usar para entrar na imigração lá nos Estados Unidos. E se você quiser viajar, eles vão ter que assinar esse documento como se fosse uma autorização de viagem. E quando vocês voltarem, vocês vão ter que apresentar esse documento. Então, não percam esse papel, porque ele é muito importante. E aqui em cima, como a Bianca falou, né, vocês podem ver o Service ID, né, o número que ele é muito importante aí para vocês. Aí, ó, gente, aí essa parte aí que todo mundo tem esperado, que todo mundo quer saber sobre como ser um bom candidato para bolsas de estudos. Então, a gente colocou, a galera sempre pergunta para a gente, né? Como é que vocês conseguiram estudar de graça nos Estados Unidos? Então, quando a gente estava bolando, né, esse slide, a gente colocou exatamente aqui a informação que a gente fez para conseguir as bolsas, né? Então, o primeiro que a gente colocou aqui foi o GPA alto, né? Então, o GPA é algo que é bem importante, que são as suas notas. Lembrando que nos Estados Unidos eles não olham apenas o seu GPA, eles olham outras áreas, como a gente vai falar aqui. Mas uma nota alta, claro, é bem importante. A segunda coisa aqui que a gente consegue muito, assim, que vocês têm que conseguir muito, são as Letter Recommendations. O que é isso? São cartas de recomendações que vocês conseguem com professores que vocês já estudaram, com alguém de um trabalho de onde você fez. Lembrando que tem que ser alguém sempre acima do seu cargo que você trabalhou ou estudou. E também, essas cartas também é importante que elas têm que ser em inglês, né? Que se o professor não puder traduzir, você mesmo pode traduzir essa carta para o inglês. E, por exemplo, igual eu sou da área de biologia, eu pedi cartas para professoras de biologia que tem um peso maior, né, na hora de você enviar essa carta para a banca lá do pessoal da Bolsa de Estudos. E do pessoal de trabalho também, se for alguém relacionado a essa área, seria também bem melhor. Geralmente, as faculdades, eles pedem aí em torno de 2 cartas de recomendações, mas isso realmente é algo bem tranquilo. Se não for alguém da sua área, não tem problema, você consegue as cartas de pessoas de outras áreas. O outro passo aí também que também tem é o essay. O essay é como se fosse uma redação.
essa redação é geralmente quando você vai aplicar para a bolsa, eles vão colocar lá um tema específico, né, dessa essay. Por exemplo, tente solucionar o problema de alguma solução assim, sabe? É bem tranquilo essa carta. Ou então, eles pedem para você escrever, conte um pouquinho da sua história e fale por que você merece conquistar essa bolsa. Essa é bem tranquila, existem várias formas em que você pode conseguir achar. No Google mesmo, você consegue ver estilo de cartas para essas bolsas. Outro ponto importante, assim, que a gente vê muito, eu acho que é um dos pontos mais importantes depois do GPA, são as atividades extracurriculares, que é um ponto, assim, que eu e Bianca fizemos muito, a gente ainda faz. Então, assim, se você tem a oportunidade aí de ajudar uma organização, fazer um trabalho social, algum trabalho dentro da sua escola, seja, sei lá, um líder de turma, cria um evento, cria um clube dentro da escola, não sei, vai limpar o lixo lá na praia, tudo isso, gente, conta como atividades extracurriculares, porque isso pesa muito lá. Como eu falei, gente, lá eles não procuram só o aluno pela sua nota, eles procuram o aluno pelo perfil dele, que é igual a gente colocou aqui do lado. Então, seja um aluno líder, que é um diferenciado, faça perguntas, interaja, se envolva aí com essa comunidade ao seu redor. Um aluno participativo, que quer mudar o mundo, tem um pensamento aí fora da caixa, sabe? Que eu acabei de falar aqui também, se preocupe com a sua comunidade ao seu redor. Então, se tem algo aí no seu bairro que você pode fazer, faça, porque é muito importante. E ser alguém que seja apaixonado, tenha entusiasmo por aquilo que você estuda. E essas atividades extracurriculares, gente, além de serem assim, você fazer presente, na época agora do coronavírus também, né, que a galera está fazendo muita coisa online e tudo mais, existem muitas atividades extracurriculares que estão sendo feitas online, que eles dão até certificados, então tem muitos sites aí bem legais que você consegue fazer atividades extracurriculares online. E isso é bem legal, assim, as atividades. Então, se envolva muito, gente, porque isso pesa muito aí na hora do seu se aplicar para uma bolsa de estudo. E, por último, né, que é o seu resume, que é o currículo, que é uma inclusão de todas essas áreas que a gente colocou aqui, porque isso tudo vai estar dentro do seu currículo na hora de enviar para a banca do pessoal da bolsa de estudos. Todas essas GPA, cartas, atividades, vai estar dentro aí do seu currículo. Então, é bem legal você ter um currículo aí acadêmico na hora de mandar para suas bolsas. E a gente colocou aqui, né, uma observação do lado, né, que bolsas diferentes vão pedir requisitos diferentes. Ou seja, nem todas elas vão pedir tudo isso. Algumas vão pedir atividades extracurriculares mais o GPA, outras vão pedir o GPA mais essay. Então, aí vai depender muito. Na hora que você estiver aplicando para a bolsa de estudo, eles vão mostrar assim todo passo a passo, os requerimentos, pré-requisitos que precisam ter para aplicar para a bolsa. Então, é legal isso você já procurar já alguns meses antes de você aplicar para essa bolsa, para você já trabalhar, se tiver algum pré-requisito que você não tenha, que você não saiba, para você já trabalhar em cima dele. E lembrando, gente, que a aplicação para a faculdade é primeiro. Depois que você for aplicar para a faculdade, você for aceito na faculdade, aí sim vocês olham em relação a bolsas de estudo. Tem alguma pergunta, gente? Sim, temos aqui duas perguntas em relação a esse assunto. A primeira é da Sara, ela está perguntando, você precisa comprovar as atividades extracurriculares por meio de fotos? Então, normalmente, Sara, ao próprio local que você fez essa atividade extracurriculares vão te dar algum tipo de certificação, algum tipo de comprovante. Por exemplo, se você fez aula, horas voluntárias, eles vão te dar alguma comprovação das horas que você fez. Ou então, se você fez alguma certificação online, alguma coisa assim, eles vão te dar essa comprovação. Então, não precisa ser por meio de fotos. Mas também é muito raro eles pedirem uma comprovação da extracurricular, assim, pelo menos com a gente nunca aconteceu, né? Sim. Então, também teve uma outra pergunta aqui do Tiago, em relação às cartas de recomendação. Ele está perguntando se elas têm que ser traduzidas através de uma tradução juramentada. E não, Tiago, não precisa ser uma tradução juramentada, pelo menos não no caso das cartas de recomendação. O que a gente recomenda mesmo é que, por exemplo, se essa carta está vindo daqui do Brasil, de alguém que não sabe falar inglês, então a pessoa escreveu em português, você mesmo pode fazer essa tradução e só pedir para a pessoa assinar essa versão traduzida que você fez. Então não precisa ser juramentada. Isso aí.
Sim. Então, galera, Pedro aí explicou para vocês já, né, como vocês podem ser um bom candidato para a Bolsa de Estudos, que foi justamente os passos que a gente seguiu. A gente fez bastante extracurricular, a gente só pensava em Bolsa, então entre nos Estados Unidos com essa mentalidade de a Bolsa ser um incentivo para você. Então, você precisa estar preparado, você precisa ser qualificado para ganhar uma Bolsa. Apesar de existirem bolsas por necessidade, a maioria delas é por mérito. Então, você precisa se sentir realmente uma pessoa que merece uma bolsa para que eles te deem essa bolsa. Agora, falando aqui de onde que eu posso procurar, onde é que eu acho essas bolsas aí que vocês tanto falam. As pessoas falam muito daqueles sites, né, de bolsa de estudo, que você bota no Google, bolsa de estudo, scholarship, e aí aparece lá vários sites específicos. Mas o que eu e Pedro realmente recomendamos para todo mundo que a gente conhece, que a gente usa aí para nossos mentorados, é que vocês entrem no próprio site da faculdade, que vocês têm interesse em ir, como, por exemplo, aqui a FAU, a gente colocou o exemplo aqui para vocês verem, e vocês podem pesquisar pelo nome Scholarships, simplesmente. Ou então vocês podem colocar International Student Scholarships nesse search barzinho aí, e aí vai aparecer todas as bolsas de estudos disponíveis naquela faculdade. E a gente gosta de pesquisar no site da faculdade, por quê? Pelo que a gente já viu pela nossa pesquisa, que foi muito profunda, acreditem, a gente percebeu que essas bolsas de estudos disponíveis no site da faculdade, elas são melhores do que essas bolsas disponíveis nesses sites aí que a gente encontra no Google. Porque elas são bolsas que têm um valor maior, vão cobrir mais coisas, e também elas se renovam todo semestre, pelo menos a maioria delas. Novamente, vai depender de bolsa para bolsa. Porém, a maioria delas que a gente já viu, elas se renovam a todo semestre. Então, seria só uma aplicação para um valor consideravelmente mais alto do que uma bolsa naqueles sites que eu falei. E ela se renova, portanto que às vezes você tem que manter um GPA de 3.0, às vezes você tem que manter um GPA alto, eles dizem lá quais são os pré-requisitos. Então a gente gosta de usar o site da faculdade e essa é a ferramenta que vocês podem usar. Agora o Pedro vai explicar um pouquinho para vocês que a gente não qualifica para todas as bolsas. Sim. Como International Students, a gente qualifica para algumas, e ele vai explicar para vocês quais são elas. Sim. Então, gente, como vocês podem ver aqui, qual bolsa nós qualificamos? A gente colocou aqui com um X os termos mais comuns de bolsas de estudos que nós não qualificamos e esse checkmark, né, que a gente colocou com os que qualificam. Então, vamos colocar aqui, os quais a gente não qualifica. Esses são os termos, lembrando, gente, que pode ter outros termos. Porém, esses são os que a gente mais vê, como a gente sempre procura bolsa, né, até hoje, a gente vê. Então, como por exemplo, FAFSA, US Citizen, Stay Resident, Green Card Holder, Financial Aid Statement. Esses são os termos que a gente mais vê aí na hora de aplicar para a bolsa, porque ela vai estar aí com um texto explicando como é que funciona. Então, se tiver esse termo lá na hora de aplicar, você não pode aplicar. Nós, como alunos internacionais brasileiros, não podemos aplicar. Se você tentar aplicar, você vai estar perdendo seu tempo aí, porque não vai dar certo. E os mais comuns, né, que eu acho que é até bom vocês aí tirarem uma foto para vocês verem, que são os termos que nós podemos aplicar para bolsas. Elas, infelizmente, vão ser a minoria lá nos Estados Unidos, mas são termos que existem. Então, F1 Visa Holder, que foi o visto que a gente até explicou para vocês, né? O Student Visa Holder, International Students, que é alunos internacionais, No Citizenship Requirements, que não tem uma cidadania que eles pedem, né? E por último, é o especificar a sua cidadania. Então, vai ter muitas bolsas de estudos que eles especificam, que é bolsa de estudos para brasileiros, ou bolsa de estudos para latinos, da galera da América do Sul. Tudo isso. Inclusive, uma das nossas bolsas de estudo é através dessa especificação que a gente achou que ela era oferecida só para brasileiros e conseguimos através dela. Então, gente, isso aqui são termos bem importantes que vocês devem guardar na hora de procurar por bolsa. Então, procure por bolsas que tem esses termos aqui do lado direito da tela. Tem alguma pergunta aqui? Em relação a bolsas? Acho que não, eu consegui responder alguns pelo chat. Essa aqui é uma pergunta legal, olha, só existe bolsas para faculdade ou para college também. Essa aí do college, eu acho que ele quer dizer, né, em relação a community college. Não, existe bolsa de estudos para community college também. Inclusive, né, a Broward University Brasil, eles oferecem bolsas de estudo também, eles oferecem um desconto, e que inclusive a gente vai estar, quem tiver até o final vai conseguir direito a esse desconto. Mas existem, os valores lá nos Estados Unidos são valores menores para as community colleges, porém vai existir para os dois.
Então, vamos voltar aqui. Sim, esse slide aqui, bem interessante também. A gente colocou essa pirâmide para vocês verem qual que é a maior diferença de ponto de vista acadêmico que nós, eu e Bianca, nós vemos entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a gente colocou aqui como diferença. Então, para vocês entenderem essa pirâmide, embaixo a gente colocou como o maior, que tem o maior peso, ou seja, é o que a gente vê que tem uma maior diferença entre os Estados Unidos e Brasil no ponto de vista acadêmico, e assim sucessivamente vai diminuindo, que as diferenças também elas vão diminuindo. A principal diferença que a gente vê aí, que está na base, é a abordagem interdisciplinar. Como assim? Como é que funciona isso? Então, lá nos Estados Unidos, o sistema americano, assim, a educação deles, eu gosto de dar exemplos, vocês estão vendo, né? Por exemplo, a minha área é da área de biologia. Apesar de eu ser da área de biologia, eu estudo as outras áreas, como áreas de business, áreas de geografia, história. Eu estudo todas as áreas. E a Bianca, ela é da área de business, porém ela já teve classes de biologia ou outros cursos também. Inclusive, nós já até fizemos classes, as mesmas classes, mesmo sendo de cursos totalmente diferentes. E por que lá nos Estados Unidos eles fazem isso? Lá eles gostam de pegar o aluno e preparar ele para o que vier quando eles formarem, sabe? Então, eles querem deixar o aluno pronto para o mercado de trabalho, para qualquer oportunidade que aparecer para eles. É claro que você vai ter classes que são mais específicas da sua área. Então, minha área de biologia, eu vou ter mais classes específicas na área de biologia, porém, eu vou ter um pouquinho de todas as outras áreas. Então, essa parte assim, de abordagem interdisciplinar é algo que a gente vê assim, de muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos, porque no Brasil, inclusive, eu até fiz faculdade aqui de 2 anos, né? Eu fiz biomedicina no Brasil. E já de início, já de cara, a gente já pega assim naquela anatomia forte, bem assim, biologia. Já lá fora, eles abrangem assim todas essas áreas de estudo, o que eu acho muito legal. Tanto que é muito comum nos Estados Unidos a galera que formada sua graduação de 4 anos, eles fazerem uma pós-graduação, porque aí sim eles pegam algo que é mais específico assim da área deles. O segundo ponto aqui que a gente colocou, que também é grande, porém um pouquinho menor, é a exploração do pensamento crítico. Como assim? Como é que funciona isso? Essa exploração do pensamento crítico, lá nos Estados Unidos, a galera, os professores, eles gostam que você fale, eles gostam de conversa. Então, eles vão fazer, muitas vezes, rodas dentro da classe para conversar, eles querem debater, eles querem realmente tirar esse ponto crítico de você, que eles querem saber sobre a sua opinião em determinado assunto, em determinada classe. Então, lá nos Estados Unidos acontece muito disso. A gente sabe que no Brasil também acontece, mas não muito. Mas lá, sim, inclusive eu e Bianca já fizemos uma classe que era só debate, só conversa, e tinha que falar muito. E é bem legal porque a gente vê assim, diferentes pontos de vistas, de várias backgrounds diferentes, né, de várias educações diferentes, galera de vários países diferentes. Então é bem legal assim a gente ver esse ponto crítico de cada um. E é mesmo um debate assim que acontece nas salas. Não vão ser todas as classes, mas muitas classes vão ser nesse estilo. Aí a Bianca vai explicar os outros 3. Isso aí, galera. Esse ponto número 3 aí da pirâmide é a abordagem holística. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas as pessoas usam muito para descrever a questão lá do application da faculdade, né? Que eles usam muito essa abordagem que para simplificar para vocês, é como se eles vissem o aluno como completo. Eles não olham só uma parte do aluno, eles não olham só a nota, digamos assim. Eles olham você como ser humano, eles olham o seu background, eles olham a sua história, eles olham a razão pela qual você quer entrar nessa faculdade, a razão pela qual você quer ter essa bolsa. E acho que vocês puderam perceber isso justamente no slide que Pedro explicou, o que é que faz de você um bom candidato para a bolsa. Você não precisa só ter notas boas, você precisa ser bom em várias outras áreas. Você precisa que tenha alguém comprovando que você é bom pelas cartas de recomendação. Você precisa ter tarefas extracurriculares, que são as mais diversas tarefas, que pode contar desde você tocar violão no grupo da igreja, como também é você montar um trabalho voluntário ou você ter um certificado na sua área. E isso meio que inspira as pessoas, né, a ter um trabalho fora da faculdade, não só, vou tirar 10 em tudo, como se isso fosse tudo na vida, mas não é. E eu acho muito legal que eles focam nessa parte. E eu e Pedro justamente aprendemos muita coisa lá nos Estados Unidos porque a gente focava em ter que ter essa parte, né, de extracurriculares, e por isso a gente aprendeu bastante. Então, essa abordagem holística é muito presente, tanto na sala de aula, quanto na questão da aplicação e para as bolsas também.
E é diferente do Brasil porque aqui no Brasil eles têm um foco um pouco maior, às vezes, nas notas, né? O ponto número 2 é um ponto que eu amo morar nos Estados Unidos por causa disso, que é em relação a você poder ver pontos de vista de culturas diferentes. Isso porque os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, né? Acho que vocês sabem. E você acaba tendo pessoas na sua mesma sala de aula, pessoas de vários outros países. Você tem pessoas da Índia, você tem pessoas do Japão, você tem gente de países que você nem sabia que existia. E você acaba, nessas mesmas rodas de discussão que Pedro explicou, Sim. né, que você acaba explorando o pensamento crítico, você acaba trocando ideias com pessoas que vieram, assim, de uma cultura completamente diferente e oposta à sua. E isso faz com que você tenha tanto um pensamento crítico diferente, quanto uma visão de mundo, e isso vai com certeza te formar como um profissional, assim, muito mais completo e preparado para lidar com essas visões diferentes que existem do mundo, né? A gente entende que o nosso ponto de vista ele é muito pequeno comparado a todos os outros que existem no mundo. Então, eu gosto muito, muito desse ponto número 2. E o ponto número 1 que a gente colocou, que é o que a gente vê que tem menos diferença, é o foco em pesquisa. Isso porque a gente sabe que aqui no Brasil existem algumas faculdades que têm foco em pesquisa, né? Mas lá nos Estados Unidos é algo que eles têm bastante, eles focam muito, tanto dentro da sala de aula, como também nas tarefas, né, nos assignments que eles passam. A gente tem que escrever pesquisa, a gente tem que pesquisar, eles focam muito nisso, como extracurricular também. E é uma coisa que eles valorizam muito, é ter pesquisas e focar nisso. Então, são esses pontos aí que a gente viu que são as maiores diferenças assim entre Brasil e Estados Unidos no ponto de vista acadêmico. Sei. E agora vamos entrar na parte aí bem divertida da apresentação, que é como se adaptar, né? Uma coisa que todo mundo pergunta muito pra gente. Ai, ok, eu já apliquei pra faculdade, eu já apliquei pro visto, eu já tô com tudo pronto, mas eu ainda tô com uma dorzinha no coração, eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo de me adaptar, de não conseguir me adaptar, eu tô com medo de ter saudade da minha família, eu tô com medo de os americanos não me receberem bem, como é que vai ser isso e como é que vocês fizeram? Então aqui tem um spoiler bem grande de como é que eu e Pedro fizemos para nos adaptar, enquanto estávamos também construindo o nosso currículo, porque tudo isso aqui ajuda no Sim. currículo, como extracurricular. Então, o primeiro parte que vocês podem ver são os eventos. Lá na faculdade, nas faculdades dos Estados Unidos, em geral, eles promovem muitos eventos. Eventos tanto para diversão mesmo, como esses aí que vocês podem estar vendo aí, de jogar tinta um no outro, quanto outros que são de cunho acadêmico mesmo, assim, uma palestra e tal. Mas tem alguns que é só por diversão mesmo. E eu e Pedro íamos muito nesses eventos, justamente para conhecer pessoas, criar memórias. Porque você criando memória, você acaba se consolidando naquele lugar. Você acaba vendo que aquele lugar ali é a sua nova casa. Então a gente focava bastante em fazer isso. A segunda parte que vocês podem ver aqui, os clubs, que é uma forma incrível de você fazer amigos e você ganhar uma tarefa extracurricular incrível aí para o seu currículo. Então, a gente fazia parte do International Club, né, que eu já mencionei antes, que Pedro era o presidente e eu era a vice-presidente. E isso entrou para o nosso currículo como uma tarefa de liderança, saber trabalhar em grupo. Então, assim, e além do mais, foi uma experiência incrível poder trabalhar com pessoas de vários outros lugares do mundo. E tem clube para tudo, tem clube para xadrez, tem clube para espanhol, tem clube para quem gosta de futebol. Então, é uma forma legal de você querer, se você quer fazer amizade, você já entra no clube já sabendo que existe alguém com o mesmo interesse que você. No mínimo, alguma coisa vai ser, que é o nome do clube. Então, é uma forma legal de você fazer amizades. Um outro local que a gente frequentava bastante, ao ponto até da gente trabalhar lá, era o Student Union, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um departamento da faculdade, toda faculdade vai ter. Se não for chamado Student Union, vai ser chamado de alguma outra coisa. Mas é um departamento justamente focado para os alunos. Lá tem jogos, tem sinuca, tem videogame, tem televisão para você assistir Netflix, tem tudo. É um lugar bem de relaxamento mesmo, e você pode ir para lá para você conhecer pessoas, pode ficar lá com seus amigos, pode também estudar lá se você quiser, mas às vezes é meio barulhento porque o pessoal vai mais para jogar. Então, é um local que a gente frequentava bastante e a gente trabalhava lá nesse departamento na Broward College. E a outra parte que a gente usou também é você fazer parte de fraternidades, né? Que é como se fossem clubes, assim, enormes. Imagina como, assim, milhões de pessoas dentro de uma fraternidade. E vocês devem ter visto, né? Nos filmes, que tem aquelas festas. Mas não é só aquelas festas, gente. Tem muito mais do que só festa fazer parte de uma fraternidade. E é muito legal. Dizem que você entra e você já se torna parte de uma família. Então, se você quer se adaptar, é um grande passo aí para tomar. Sim.
Então agora eu vou falar, né, de alguns recursos que as faculdades elas oferecem no campus delas, né? Então a primeira aqui é a cafeteria, né, que é o famoso dining hall que a gente chama lá nos Estados Unidos. E a maioria que o pessoal que usa lá é o pessoal que mora na faculdade mesmo, mas se você não mora e você quiser usar, você pode usar também, paga, mas pode usar. É, e assim, é bem legal porque eles têm comidas assim, diferentes tipos. Então vai ter um estilo lá de comida que você vai poder comer. Eles são bem flexíveis, assim. A galera que é vegetariana e todos os estilos eles têm. A segunda parte aqui, né, que é um outro recurso, que são os games, né? Lá o basquete e o futebol americano são muito fortes, né, nos Estados Unidos. Então, realmente é como os filmes mostram, eles têm aqueles estádios deles, que eles têm os jogos universitários que eles têm. Eu já fui em vários jogos deles. Inclusive, alunos, eles não pagam para ir nesses jogos, então é bem legal, assim, se você quer conhecer gente nova e tudo mais. Outro ponto aí é o gym, né, que é a academia, então você também pode usar, você não precisa sair da faculdade para utilizar a academia. Um outro ponto também aqui são os dormitórios, que inclusive eu moro na faculdade, é, e assim é bem legal, assim, porque a gente tem aí os roommates, né, que são os seus colegas de quarto, então não tem problema nenhum, porque a faculdade cria muitas regras em relação ao barulho e tal, para todo mundo assim, se der ok um com o outro. E também é uma ótima oportunidade para quem quer fazer amizades assim para a vida toda. E vai depender se a pessoa vai morar num quarto ou se vai dividir com alguém, isso realmente vai depender da faculdade. A outra parte aqui, né, o library, que é a biblioteca, que também te proporciona assim, várias coisas para você estudar. Eles têm assim, um ambiente assim, bem legal assim, para você estudar. Muitos livros que, se você não consegue comprar, eles vão se oferecer para vocês lá na faculdade. Então, assim, é realmente muito, muito legal. E o último ponto aqui que eu deixei, por último, que eu acho que é o recurso mais importante de todos, que é o que vocês deveriam usar mesmo, que é o advisor. Como é que funciona essa parte do advisor? O advisor, ele é como se fosse um helper, ele vai ser uma pessoa que vai te ajudar em toda a sua jornada acadêmica, desde o início até o fim. Como é que funciona? Geralmente, esses advisors, eles são os próprios professores da faculdade, que estão lá, eles têm os escritórios deles espalhados pelos campos, e eles estão lá para o aluno. Ou seja, você vai lá, eles vão te ajudar no seu processo de escolher o curso certo, escolher a classe certa, porque, por exemplo, pode ter 3 classes que vocês têm a opção de fazer, e o professor, de acordo com o que você quer, o seu planejamento, eles vão te direcionar para qual é a classe correta que vai ser melhor para você. E eles ajudam também no processo na hora de transferir uma faculdade, eles ajudam na hora também de quando for conseguir um emprego, se você quiser um estágio, tudo é através desses advisors, né, que a gente fala, né? E, gente, abusem desse pessoal, assim, vá mesmo no escritório deles. Eu e Bianca, nós vamos muito nesses escritórios, a gente conversa muito sobre o nosso processo acadêmico, qual classes a gente deve fazer e tudo mais. Então, é bem importante. Inclusive, gente, eu vou dar até uma dica aqui para vocês, ó. Alguns desses advisors, eles próprios, eles fornecem bolsas de estudos, em alguns casos também. Eu e Bianca, nós já conseguimos bolsas de estudos através desses advisors, através dos professores. Então, assim, abusem muito desse pessoal, porque eles te ajudam muito em todo esse processo do seu acadêmico aí, do início ao fim. E geralmente a galera, por exemplo, eu sou da área de biologia, eu vou ter o meu advisor, que é o advisor que cuida do pessoal da área de biologia. A Bianca vai ter o advisor dela, que cuida da galera do pessoal de business. Mas você pode ir em qualquer um deles, que eles vão estar lá, eles vão te receber, sim, é bem tranquilo. Tem alguma pergunta aqui, gente? Tem uma pergunta aqui que eu queria responder, achei bem interessante, que é sobre bolsa de estudos. Alguém perguntou, eu tenho cidadania italiana, com ela eu teria mais chances de ter bolsa? É uma pergunta interessante porque, assim, existem bolsas que são, eu acho que Pedro já mencionou até, que existem bolsas que são especialmente para tal cidadania. Existem bolsas só para brasileiros, existem bolsas só para italianos, por exemplo. Então, assim, não Sim, posso falar que você teria mais chances de ganhar bolsas, mas com certeza tem alguma bolsa aí para a cidadania italiana. Então, é interessante que vocês saibam sobre isso também. verdade.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Yasmin perguntou, desde o início na Community College, vocês estudaram de graça? E não, Yasmin, infelizmente não. A gente lutou bastante lá para conseguir estudar de graça nos 2 últimos anos, né? Mas sim, a gente conseguiu bolsa lá na Community College, mas não cobria 100%. Sim. Acho que podemos seguir aqui. E a galera aqui a gente colocou, né? Pedro estava explicando aí sobre os recursos no campus e a gente colocou algumas fotos da gente justamente utilizando esses recursos. Alguns eventos que a gente mesmo organizava, porque a gente trabalhava organizando os eventos nesse departamento da faculdade, que era o Student Life, lá na Broward College. E nesses mesmos eventos a gente fazia amigos e também tem algumas fotos aqui, como por exemplo no Halloween, a gente organizando o evento, tirando fotos. E também nessas mesas foram do International Club, que é o clube que a gente fazia parte. E foram experiências, assim, muito, muito incríveis pra gente. A gente conheceu pessoas do mundo todo, assim. E com certeza, esses anos que a gente passou lá nos Estados Unidos, a gente não teria aprendido tudo isso que a gente aprendeu se a gente tivesse ficado aqui no Brasil. Claro que só Deus sabe do futuro, né? Mas com certeza a gente deseja ficar lá e aprender muito, muito mais. Porque é uma experiência, assim, muito enriquecedora. Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Mandaram uma pergunta aqui que eu achei interessante, que você falou que a gente não conseguiu 100% desde o início, né? Aí perguntaram como que a gente conseguiu pagar. Algo que a gente fala muito assim para os nossos mentorados, né, que estudam assim com a gente, é fazer, gente, tem que fazer realmente um planejamento financeiro. Mesmo que você consiga bolsas aí de 100%, 80%, antes de, eu quero ir para os Estados Unidos com o dinheiro que eu tenho agora. Não, gente. Essas pessoas, elas vão tentar ir e vão acabar voltando para o Brasil porque não vai dar certo, porque as pessoas não fez esse planejamento financeiro. Então, o que eu e Bianca, né, eu acredito que Bianca tenha feito também, é realmente durante pelo menos aí 6 meses, um ano, realmente cria esse planejamento financeiro, faça algum trabalho aí de onde você está, cria alguma coisa. Inclusive, assim, eu já cheguei também já até vender brigadeiro, gente, para vocês terem uma ideia, durante um tempo, para guardar um dinheiro. Pois é. Existem, como a gente até, não sei se a gente comentou aqui, né, existem os trabalhos que alunos internacionais como a gente pode trabalhar dentro do campus. Nós podemos trabalhar 20 horas por semana dentro da faculdade, do ensino, da instituição de ensino onde a gente estuda. Porém, é um dinheiro que ajuda? Sim. Nós trabalhamos, foi um dinheiro que ajudou muito, mas não é um dinheiro assim que eu falo que vai te sustentar totalmente nos Estados Unidos. Isso é mentira. Então, faça realmente um planejamento financeiro de 6 meses a um ano antes de você começar aí o seu processo de estudar nos Estados Unidos. Isso aí. Isso aí, galera. E Pode. Aí. Isso aí. Muito obrigada a todos. Esse aqui é o nosso contato, nosso Instagram é o Juntos no Zéua. A gente também pode receber mensagens pelo e-mail, que é o juntosnamerica1@gmail.com. Se a gente não conseguiu, não deu tempo aqui de responder alguma pergunta, mandem lá no Instagram. Também podem mandar para o e-mail aqui da Broward University, que é esse relacionamento@browardbrasil.com.br. Eles também vão responder bastante perguntas aí para vocês, se vocês enviarem. E a gente tem o prazer de terminar essa webinar aí com vocês. Sim, foi uma gente. experiência incrível. Espero que tenha sido agregadora na vida de vocês. Foi muita informação para pouco tempo, mas é isso aí. Mandem perguntas para a gente lá no Instagram. Sim, muito obrigado, gente. A gente sabe que esse processo, né, gente, de estudar fora realmente é difícil. Como a gente falou, eu e Bianca, nós fizemos sozinhos. Então, assim, nós estamos aqui para ajudar você, gente, da melhor forma possível. Então, como a Bianca falou, siga lá nosso Instagram, que a gente responde todo mundo. A gente ajuda aí nesse processo desde o início até o final, através de mentorias, ou responde mesmo pela DM. Então, manda mensagem pra gente, que a gente está aqui realmente de braços abertos para ajudar vocês. É isso aí, gente. Muito Ai, que obrigado por todo legal. mundo que esteve aí. Olha, muita gente mandando mensagem Eu aqui de tô vendo aqui um obrigada. tanto de mensagem, gente. Muito obrigado Nossa, mesmo pelo carinho de vocês. E muito nos obrigada. acompanhem, gente. Compartilhem com seus amigos. Tirem um Segue a gente no print aí, TikTok posta no também, Instagram, nos marca lá pra gente saber quem que aqui tava. com Para quem tava, certeza. pra gente. Então, muito obrigado, gente, pela companhia de vocês aí, Isso aí. gente. Até Um a beijo. próxima e Até a até próxima. mais, gente. E continuem se preparando. O sonho vai Sim, acontecer. gente. Sim, gente. Verdade. Até mais. Até mais.